Eu sou a voz de uma geração. Não, também não. Eu sou a voz de uma geração que disseram era individualista demais, independente, autoconfiante e desconfiada demais para idolatrias. Eu sou a voz da geração X e tenho uma novidade. Nós amadurecemos e hoje estamos no comando, colega, de empresas e até de governos. Mas, como diz o sábio tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E nós nunca tivemos tantas. A geração X está ensanduichada em um verdadeiro cheeseburger entre os experientes, dedicados e conservadores baby boomers e os revolucionários millennials, que cá entre nós prometeram a revolução digital, mas entregaram a barbearia hipster. Não é surpreendente que as novidades proporcionadas pela geração digital sejam tão analógicas? Na verdade, não. Millennials só nasceram nesse mundo digitalizado. E os baby boomers entenderam ele. Mas eu criei o mundo.com. Então por que a indústria da comunicação é tão obcecada por um jovem que tem pouco dinheiro no bolso e aversão ao consumo? É muito fácil viver de brisa comigo patrocinando o desapego. Mas esse patrocínio acabaria se eu desaparecesse do planeta da noite para o dia. Aliás, o mercado amanheceria sem seu principal consumidor e as empresas, sem seus líderes, se transformariam em enormes playgrounds. A economia entraria em colapso, falindo indústrias inteiras, da farmacêutica, do entretenimento, todas, até as empresas de distribuição de energia. E sem eletricidade, já viu. Os mais velhos sucumbiriam sem cuidados básicos e os mais novos, que não morressem de tédio sem as redes sociais, morreriam de fome sem seus moderníssimos aplicativos de delivery de comida. Em 5 anos, a vegetação cobriria completamente todas as estradas. E 1000 anos depois, a Terra não teria vestígio da humanidade, a não ser pelo que de mais resistente ela conseguiu criar. A muralha da China, as pirâmides do Egito e o Keith Richards. Já pensou? Eu já. E justamente por isso acho que está na hora de ser reconhecida e valorizada pelo que eu realmente sou. E eu não sou apenas a geração X, eu sou o X da questão. Vamos falar sobre essa questão? E para começar tudo isso, eu peço que vocês recebam o presidente do Grupo Abril, com vocês, Walter Longo. Bom dia, gente. Bom dia, senhoras, senhores. Eu queria dizer que estou muito feliz, emocionado até de ver tanta gente aqui hoje que aceitou nosso convite para estar conversando sobre esse assunto que nós consideramos bastante importante e é bom sentir que vocês também acham importante. Nós vamos falar então sobre o X da questão. E por que a gente vai falar disso? Porque nos últimos 60 anos, a Abril tem sido uma organização que se posiciona como a indústria do conhecimento e, além de seus inúmeros veículos impressos, digitais, eletrônicos, a gente traz para o mercado sempre, procura trazer insights poderosos. Esses estudos, no fundo, buscam antever tudo o que está acontecendo e o que vem por aí, as tendências, para colaborar com o aprimoramento do mercado. Quem não se lembra das várias análises que fizemos sobre os jovens do dossiê MTV, ou sobre o empoderamento feminino, ou mesmo sobre a ascensão da classe C, quando ainda isso era uma realidade. Ver o consumo, encarar a saúde, forma de ver a felicidade, jeito de morar, ou seja, a Abril sempre foi uma empresa preocupada em trazer para o mercado insights, causas e discutir a realidade do mundo da mídia e da comunicação. Então, dando continuidade, no fundo, a essa missão, a gente acabou de realizar uma pesquisa, um estudo, que nós vamos dividir com vocês, que denominamos o X da questão. No fundo, é uma visão inédita sobre uma geração que ficou esquecida pela indústria da comunicação. Primeira coisa que nós vamos discutir é por que isso está acontecendo, quando começou, quem é a geração X, como eles se comportam,
quanto, o que e como eles consomem. Esse é o objeto do nosso estudo de hoje. Para nós, mais que a exatidão, é fundamental avaliar as tendências e as nuances. Ou seja, a principal questão a ser avaliada aqui é se as pessoas abaixo ou acima de mais ou menos 40 anos é que estão mudando o mundo. E onde está o maior potencial de consumo. E depois, se é com eles que nós estamos falando ou não. A grande questão é quem consome, quem influencia quem. Isso que nós precisamos definir. E muitas surpresas nos esperam nessa apresentação de hoje. E por que isso? Porque a partir da década de 90, nós entramos numa nova era que chocou toda a humanidade, a chamada era digital. Naquela época, nós entendemos que os jovens eram os guias turísticos desse novo mundo. Eles eram fundamentais para decodificar para todos nós, das diferentes faixas etárias, o que era esse novo mundo. Foi criada, então, toda uma infraestrutura de comunicação com esse público. De certa maneira, eles eram os grandes influenciadores. Nossos olhos se voltaram, então, para esse grupo afluente que era o intérprete de uma nova realidade. Foi a época em que surgiu o Box 1824, o auge da MTV, onde nós mudamos a estética da comunicação, as causas, a busca dos porquês. Foi uma grande revolução de comunicação motivada por uma enorme transformação do mundo digital. Nós precisávamos de alguém que traduzisse esse novo mundo para nós. Foram eles, então, que decodificaram essa disruptiva realidade e introduziram novos hábitos. E, claro, a revolução não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas, e sim quando ela adota novos comportamentos. E é isso que a gente precisava entender e aprender com esses jovens. Por isso era importante não falar através deles para atingir não somente eles, mas todo mundo. Só que até agora nós estamos tentando fazer isso. É como se aquilo que há 15 ou 20 anos atrás foi fundamental, continuasse essencial até agora. Na verdade, não há mais necessidade de um guia para nos mostrar esse novo mundo. No entanto, a gente continua vendo uma tirania dos millennials na estética, na moda, nas causas, nas manifestações da comunicação. Nós temos dado excessiva atenção aos millennials, criando quase uma ditadura estética e temática dirigida a eles. Hoje, a geração X é tão digital quanto a Y e muito mais propensa ao consumo. Mas nossa obsessão continua sendo falar com os millennials. E, aparentemente, hoje, todo mundo quer falar com os millennials. Há uma obsessão da gente tentar falar com os millennials. O que importa agora são os millennials. Millennials, no fundo, formam uma geração mimada e egocêntrica. São superficiais e cheios de certeza, não admitem contestação e trabalham muito mal com a contrariedade. Quem tem millennials em casa, de alguma maneira, identifica isso muito bem. A partir de agora, por favor, don't shoot the messenger, né? Ou seja, por favor, não sejam, vamos dizer assim, muito rígidos comigo, porque o que eu vou falar agora é o que está em todos esses livros, em todas as revistas, nos que fazem análise dessa geração. Na vida profissional, eles querem que alguém dê um like por dia na sua performance, não importa se a performance é positiva ou não. Essa necessidade de reforço permanente artificializa as relações corporativas. Há o que a gente chama hoje nas empresas de uma decoração regressiva, um ambiente para os millennials que precisa se inspirar no jardim de infância. O grande desafio é fazer tudo para eles não se entediarem. Essa é a nossa obsessão atual. Os millennials, no fundo, a geração atual dos jovens, não é? São contra consumo, buscam uma vida frugal, com menos competição e mais contemplação. A geração que tudo idealiza e pouco realiza. É uma geração para quem é mais importante ser do que ter. E não necessariamente eu questionaria essa visão, acho até uma visão correta. Não necessariamente para quem pretende vender alguma coisa para essa pessoa. A visão do millennial é sempre assim, tem que ter a Kombi, fundamental, tem que ter o rádio ou um headphone, né? Pode escolher, aí são duas opções que nos dão uma certa liberdade criativa. Tem que ter a prancha de surf e, de preferência, tudo alugado por alguns dólares.
E vejam, eu não estou falando que isso está errado como pensamento. Eu não estou entrando no mérito do valor desta nova visão de mundo. Provavelmente eu até concorde com ela, mas eu estou me referindo ao target que eu pretendo atingir para vender produtos. Agora, todo esse desprendimento com bens materiais poderia, e seria muito bom se isso tivesse ocorrido, se tivesse sido compensado com posses intelectuais crescentes, já que o importante não é ter, e sim ser. Nada mais longe da verdade. Ou seja, trata-se de uma geração de descuriosos com enorme fastio pela cultura e pelo conhecimento. Já que está tudo lá, quando eu precisar eu vou buscar. Não vou guardar nada na minha cabeça, para quê? Se está tudo lá quando eu quero. Só que não botando na cabeça não gera sinapse. Não gerando sinapse, eu não tenho ideias, não gero insights. A verdade é que eles estão enxergando o mundo através de uma tela pequena, estão mais preocupados com o fim do mundo que com o fim do mês, porque o fim do mês nós estamos resolvendo, não é? Sempre dispostos a mudar o planeta, mas com preguiça de arrumar o quarto. Na tentativa de ser diferentes, acabam ficando todos iguais. Né? Dizem que querem fazer mais pela sociedade, mas votam cada vez menos, e tem um tipo especial de pirâmide de Maslow. Né? Pizza, banda larga e sexo. Essa é a nova pirâmide de Maslow dos millennials. Por falar em sexo, são um pouco mais desligados em relação a esse tema. Segundo o Washington Post, 15% dos millennials entre 20 e 24 anos não têm relação desde os 18 e parece não se preocupar com isso. Prefiro assistir vídeos no YouTube e está entre as respostas mais frequentes. E o principal para nós profissionais de marketing, preferem descobrir produtos a serem descobertos por eles. Não querem falar conosco. A gente quer falar com eles e não querem ouvir. Eles não estão dispostos a consumir, a querer, a se interessar por produtos. Eles querem descobrir o que eles querem. Por favor, não fale comigo, tá certo? Isso inverte o processo de comunicação e branding. E vai exigir de nós uma revisão de tudo que a gente faz nessa área. Desprezam marcas, são contra o consumo de luxo, são adeptos e festejam o low-sumerism, que no fundo é a nova era que eles chamam de consumo consciente, onde eu devo consumir apenas o essencial, quanto menos, melhor, o conceito de menos é mais. A verdade é que millennials formam uma geração menos empreendedora da história recente, não é? O que dá sempre uma sensação contrária quando a gente vê tantas novas empresas surgindo. O percentual de empreendedores abaixo dos 30 anos caiu 65% desde 1980, de acordo com o Wall Street Journal. Hoje é o menor índice dos últimos 50 anos. Todas essas empresas que a gente conhece, que são o sucesso do universo digital, foram criadas por alguém da geração X. Todas, com exceção do Facebook. Então, nós estamos falando, no fundo, de uma distorção de percepção que precisamos reavaliar. E o que mais nos preocupa hoje como profissionais de marketing, não como sociólogos ou não como, vamos dizer assim, curiosos da nova realidade social, é que postura cria ambiente e vice-versa. Olha a postura dessa nova geração numa biblioteca na universidade. A gente sente que tudo que está sendo feito hoje, de certa maneira, incentiva o laziness. Não é? E, claro, que isso é algo para a gente se preocupar. Praticamente todos os veículos estão tratando desse assunto com certa preocupação. Trabalhar para quê? Geração neném, que nem trabalha nem estuda, cresce assustadoramente no Brasil. Por tudo isso que eu mostrei a vocês, nós resolvemos realizar um grande estudo. Né? Um estudo que, de alguma maneira, nos mostra que o maior target consumidor hoje é a geração X. A geração que tem sido esquecida por todos nós que atuamos no mundo da comunicação e da mídia. A idade média dos compradores online hoje é 43 anos, e 7 em cada 10 compras são realizadas por pessoas acima de 35 anos. A geração X é responsável por sua curiosidade mais epistêmica, né, a grande volume de interesse nas chamadas notícias, carros, negócio e finanças, lifestyle, ou seja, nesse tipo de assunto
É a geração X quem mais busca. 2/3 da geração X são high users de Facebook, a mesma proporção dos millennials. Vamos conhecer melhor essa geração X, discutir seu potencial de consumo, entender o que eles esperam da propaganda e das outras manifestações mercadológicas. Temos sim um problema que merece ser discutido. Nós estamos sim muito atentos a todas as outras, a todos os outros segmentos e targets da população. E vocês devem estar também. Mas hoje o objetivo é apenas falar da geração X, né? Outra coisa importante, nossa tendência é sempre caricaturar. Eu acabei de fazer isso agora, como eu falei, eu mostrei apenas o que é tendência e não o que é a realidade factual de todos, sem exceção. Há exceções, mas a tendência nossa é sempre caricaturar. E um bom exemplo disso, que ilustra bem por que é interessante a gente pensar dessa forma, é o seguinte: vejam essa frase, essa é a geração de 20 e poucos anos, hein? Ninguém sabe como lidar com eles, moram com os pais, têm empregos, mas não carreiras, começam cursos e não acabam, têm relacionamentos efêmeros, têm a mente acelerada por novas tecnologias, ignoram a história e às vezes largam tudo para ir morar no exterior. Essa frase foi dita em 1993 sobre nós, vocês, a geração X, eu no caso sou baby boomer. Outra frase, ruíram as certezas, ruíram os valores, ruíram os modos de produção, as formas de lidar com o pessoal. Quando o mundo assim se acaba, cada um reage como pode. Uma nova geração que, ao pânico provocado pelo despencamento das pedras, retruca, ótimo, pedras que rolam não criam limo. Sobre a geração X, né, em 1998, pela revista Exame. E no exterior a mesma coisa. Eles são considerados cínicos, vagabundos e preguiçosos. Mas, apesar disso, estão indo ao trabalho. Um alerta importante da revista Time falando sobre a geração dos preguiçosos, a geração X. O que isso deve trazer para nós como insight importante? Que a adolescência é uma doença que passa com a idade. Que antes passava aos 18 e agora vai passar aos 35. Mas que passa. E uma vez esta pessoa tendo que fazer carreira, trabalhar, ter família e filhos, ela vai adquirir valores que até hoje ela ainda despreza. Por isso, o reforço e a importância ainda maior de falarmos da geração X. Porque os milênios serão muito mais, nunca iguais, muito mais parecidos com os valores e causas da geração X quando a adolescência passar.